Fala pessoal, aqui quem fala é o Gabriel, bem-vindo novamente à nossa série de Solid e hoje nós vamos falar sobre o OCP, o Open Closed Principle, a segunda letra do acrônimo do Solid. Bem, o Open Closed Principle ele fala que as classes, objetos ou entidades dentro de um sistema não podem ser alterados e sim estendidos. Ou seja, se a gente precisa fazer uma feature nova, se a gente precisa implementar alguma alteração, a gente não pode modificar as classes e entidades que já existem, e sim estendê-las. Não entendeu? Então bora pro código que eu vou te explicar. Bem, aqui a gente vai ter um case onde a gente tem uma conta de banco, a gente já tem as classes prontas aqui. A gente vai estar trabalhando com outra linguagem hoje, tá pessoal? A gente vai estar trabalhando com C#, mas é porque a minha vontade é que essa série seja bem agnóstica, que a gente não lide com linguagem em si, e sim com as soluções que o Solid traz pra gente. Bem, a gente já tem esse case aqui aplicado, a gente já tem uma feature pronta que a empresa pediu pra gente, a gente já fez, já entregou. A gente tem uma classe aqui de conta de banco e tem um controller que retorna, né, essa classe. Então a gente já tem aqui uma API para retornar essa classe, inicializar e retornar a classe. E tudo certo, a gente já tem a feature pronta, entregue, só que agora a nossa empresa pede para a gente criar uma feature nova, onde a gente vai precisar criar 2 endpoints novos. Então eu já vou criar aqui, onde a gente retorne algumas classes que a gente não tem no sistema ainda, algumas entidades que não existem no nosso sistema que a gente vai precisar criar. Bem, a nossa empresa quer que agora a gente separe e retorne, ao invés de retornar apenas a conta do banco, que a gente retorne a conta física e a conta jurídica dentro do nosso sistema. Então a gente vai precisar separar essa classe, criar algum tipo de lógica, algum tipo de separação, onde a gente consiga diferenciar para o usuário final uma conta jurídica de uma conta de pessoa física. Então vamos alterar aqui, já vou mudar os endpoints para individual, né, que seria a de conta física, de pessoa física, individual. Por enquanto eu vou deixar esse retorno aqui mesmo, depois a gente vai implementar. E vou colocar aqui getPrivate, que seria para a conta de pessoa jurídica. Beleza, implementei os endpoints. E agora a gente vai entender um pouco melhor como a gente pode implementar o Open Closed Principle. Primeiro eu vou apresentar o problema, tá, gente? Depois a gente vai ver qual a solução que o Open Closed Principle traz para a gente, como a gente pode aplicar isso aqui dentro do C#. Bem, a gente tem a nossa classe aqui que tem já as propriedades, né? Propriedade de agência, número de conta, nome da conta e telefone. E já estamos inicializando essa classe aqui com o nosso constructor. Bem, uma forma suja, incorreta da gente fazer isso, seria, por exemplo, a gente criar 2 novas propriedades aqui. Uma de Tax ID, que seria o número, né, do identificador CPF, CNPJ. Então vamos colocar uma Tax ID e vamos colocar aqui uma Tax Type, que é para a gente identificar se colocar de fato, né, guardar esse valor de CPF, CNPJ de acordo com o que a gente receber aqui. Bem, aqui no inicializador da nossa classe, a gente vai receber um parâmetro string tax ID. Então, toda vez que a gente for inicializar a classe, a gente vai precisar receber esse valor aqui para a gente criar uma lógica aqui na construção da classe para saber se esse valor aqui vai ser CPF ou CNPJ. A gente pode ver que já geramos um erro aqui e a gente vê o grande problema de alterar as classes no nosso sistema. Em qualquer ponto que estiver utilizando essa classe essa classe Bank Account, seja em teste, seja em integração, seja até uma integração externa, vai receber um valor, vai precisar de um valor a mais aqui, vai ter uma alteração e a gente vai precisar mexer em diversos pontos do nosso sistema para poder satisfazer uma alteração que a gente fez numa classe que já existia, que já estava funcionando. Então, a gente já tem um problema gerado por esse movimento aqui de acrescentar 2 propriedades e chamar uma delas aqui na inicialização da nossa classe. Bem, vamos resolver esse problema aqui passando um valor lá para o Tax ID, né, na inicialização. Vamos passar um valor aleatório aqui, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vou copiar isso aqui e passar para todos os lugares onde a gente está passando esse valor, por enquanto, né? E beleza, a gente resolveu o problema aqui temporariamente, de uma forma bem não escalável, né? Não sustentável, não saudável para o nosso projeto. E aqui embaixo a gente vai criar uma lógica de if else, bem simples também, só para a gente verificar. Vamos verificar aqui if tax ID, então se o número de identificador que a gente está passando tiver um tamanho maior do que 11, significa que não é um CPF, é um CNPJ. Logo, a gente vai dizer aqui que o nosso tax type é igual a CNPJ. E vamos colocar um else aqui. Colocar um else. Para caso... Opa, coloquei errado. Else para caso
não seja, se não for a condição de cima, né, se não for satisfeito, logo o nosso text type é igual a CPF. Óbvio que o CPF ele tem que ter exatamente 11 números, mas a gente não vai implementar essa lógica aqui, não faz diferença. E ok, e aqui agora só falta, para parar de dar erro ali na classe, a gente precisa só implementar o text ID, que vai ter exatamente o valor do parâmetro que a gente está recebendo ao inicializar a classe. Beleza. A gente criou uma solução aqui, a gente criou uma lógica, implementou uma lógica de if else, implementou um acréscimo aqui nos parâmetros que a gente está recebendo, já teve que mexer em outro ponto do código. Se fosse um projeto maior, com um projeto mais complexo, com certeza a gente teria que mexer em diversos outros pontos. E a gente sabe que essa não é a forma correta de realizar essa feature. Então, vamos apagar o que a gente fez aqui e vamos fazer de uma forma legal, uma forma que está de acordo com o princípio Solid que a gente está estudando na aula de hoje. Vamos apagar isso aqui. Vamos tirar daqui também, né, essas propriedades. A gente não quer passar elas aqui, a gente não quer mexer nessa instância da classe. E a gente também não quer mexer na classe. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai criar, eu vou dar um copia e cola aqui. A gente vai criar duas classes novas e a gente vai criar aqui uma classe de individual account, que é a conta de pessoa física. Eu vou apagar isso aqui e vou deixar aqui só uma propriedade que a gente vai alterar depois. E vou mudar o nome aqui também para individual account, que seria de pessoa física. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, né? Vou vir aqui, vou chamar de private account. Vou apagar aqui, vou deixar só uma propriedade para a gente poder copiar e usar depois. E beleza, vamos vir aqui, tá tudo certo. E aqui, ao invés de chamar aqui, beleza, vamos deixar aqui sem mexer por enquanto. Vamos focar nas classes novas que a gente tem aqui, private account, beleza. Agora que temos as classes novas, a gente já diferenciou, já separou em classes diferentes a nossa feature, né, que a gente precisa implementar pessoa física e pessoa jurídica. Só que a gente ainda precisa utilizar essas informações de agência, de número da conta, de nome da conta, de telefone. Ao mesmo tempo que a gente precisa implementar também regras de negócio específicas para a pessoa física e pessoa jurídica. Então, como é que a gente vai fazer isso? Primeiro, vamos tratar das regras de negócio específicas aqui, de ambas as entidades, e vamos colocar aqui que a pessoa física ela só vai ter a mais, além dessas informações aqui, ela só vai ter o CPF. Então, vamos passar aqui uma propriedade chamada CPF. E vamos dizer que, beleza, a gente já tem aqui o nosso CPF instanciado. Ok, aqui é string, beleza. E aqui no nosso private account, a gente vai ter o CNPJ, né, igual o CPF, que é uma regra de negócio diferente, que a gente não tem que a gente vai ter diferente entre a pessoa física e a pessoa jurídica. Uma tem CPF, outra tem CNPJ. A gente vai dizer aqui que o CNPJ ele é igual ao parâmetro que a gente está passando aqui, CNPJ, ok, tudo certinho. E agora que a gente e vamos acrescentar mais uma regra aqui também, que é a seguinte: uma conta de pessoa jurídica geralmente tem um titular principal. Então, vamos chamar aqui esse titular principal de Account Manager Name, vamos colocar só o nome dele mesmo. E ok. E agora aqui embaixo a gente vai receber esse parâmetro também aqui, né? String account manager name. E aqui embaixo vamos inicializar o account manager name. Beleza. Tudo certo. E agora como a gente vai fazer para poder dar dessa classe aqui esses atributos aqui, essas propriedades de agência, número da conta, nome da conta, telefone. A gente vai utilizar esse método aqui, essa funcionalidade, que aqui dentro do C# a gente utiliza dois pontos, que é a extensão. Então a gente vai dizer que essa classe individual account, essa conta de pessoa jurídica, ela estende lá da bank account. Então agora ela é uma classe que possui todos essas outras propriedades. Aqui ela vai dar um erro, porque ela pede para a gente inicializar essas informações que precisam ser passadas ao instanciar a classe bank account, né? Vamos fazer a mesma coisa aqui, vamos dizer que a private account também herda da bank account. Então, beleza, a gente já tem essa herança feita certinho. E aqui a gente vai utilizar outra funcionalidade da linguagem, que é o base, que é onde a gente vai passar as informações necessárias para inicializar a classe bank account, que são essas informações aqui, né? Branch, count number, enfim. E aqui, essas informações a gente já está recebendo como parâmetro aqui, né?
Então, a gente só vai fazer passar aqui dentro, né, essas informações. Vamos colocar aqui branch, account number, account name e telefone, né, que são as informações que a gente está recebendo lá na Bank Account. Beleza, já implementei. Eu vou copiar, porque essa implementação aqui é a mesma coisa lá para outra classe. Vamos vir aqui na Individual Account, que é de pessoa física, e pronto. A gente já está estendendo lá da Bank Account, então a partir de agora eu posso vir em qualquer lugar do nosso código e a Individual Account já é capaz de acessar propriedades que não estão declaradas aqui diretamente na classe, mas que são herdadas aqui da Bank Account, como por exemplo agência, número da conta, enfim. Agora que a gente já tem nossas classes prontas, a gente vai vir aqui no controller da Bank Account e ao invés da gente retornar aqui a Bank Account em si, a gente vai retornar a nossa classe nova. Então a gente vai ter aqui Individual Account, então a gente retorna aqui a função getIndividual retorna uma classe Individual Account. Aqui vai dar erro porque a gente precisa passar mais alguns parâmetros aqui, né? São esses parâmetros a mais que a gente acrescentou de CPF e lá na conta jurídica o CNPJ e o Account Manager Name. Mas vamos alterar aqui logo os retornos. Beleza, Private Account. Pronto, os retornos estão corretos. Agora a gente só precisa implementar o que está sendo pedido aqui. Aqui está falando que não tem um parâmetro para CPF. Vamos passar um parâmetro para CPF aqui. Vou colocar aqui 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok. E aqui também está pedindo um para CNPJ. Então vamos acrescentar aqui um para CNPJ. Vou colocar outros números aqui, eu não sei qual é o tamanho do CNPJ. E aqui um Account Manager Name. Então vamos passar aqui José Soares. E pronto, as nossas classes foram implementadas. A gente implementou a feature nova que a empresa pediu de separar a conta em conta jurídica e conta física. Não mexemos nas implementações principais que a gente já tinha, como por exemplo essa aqui, e também não mexemos diretamente na nossa classe de Bank Account, ela está intacta, a gente respeitou, apaguei sem querer, a gente respeitou o nosso princípio solid de Open Closed e a gente conseguiu construir um código que é escalável, que é limpo e a gente pode construir testes unitários, pode chamar essas classes em qualquer ponto do código, pode continuar utilizando a classe Bank Account sem problemas, que não vai quebrar o código em nenhum lugar. Bem, pessoal, hoje foi uma aula menor, uma aula mais simples, mais tranquila, porque o conceito é bem simples de entender. Se você teve alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários e te aguardo na próxima aula. Valeu e um abraço!